Estamos de volta com o Hora da Saúde, falando sobre maternidade e mercado de trabalho. Uma pesquisa recente feita por uma empresa brasileira especializada em recolocação no mercado de trabalho mostra que cerca de 30% das mulheres que tiveram filhos deixaram o mercado de trabalho após esse momento. Eu gostaria de saber, William, quais as principais dificuldades enfrentadas pelas mulheres nesse relacionamento com a chefia, nessa volta ao mercado de trabalho, e quais maneiras mais eficazes de lidar com isso? Sim, eu acredito que o trabalho com a liderança mesmo, né? Eu acho que o desenvolvimento da habilidade de comunicação. O colaborador, a colaboradora tem que se sentir à vontade para passar para a liderança as suas necessidades. Ela precisa passar as necessidades para essa liderança. E a liderança ter esse olhar mais empático, né? Até tenho acompanhado alguns artigos e a gente percebe que existem mais lideranças empáticas dessa década para cá, né? Então os líderes estão se importando mais com o capital humano, mais com as pessoas, né? E isso não é diferente aqui no hospital. A gente tem uma liderança mais sensível que vai escutar essa colaboradora, que vai negociar a flexibilidade de horário. Inclusive é uma das coisas que mantém o colaborador na empresa. Ele precisa ter sintonia com os valores e uma das coisas mais importantes é a flexibilidade. E a mulher precisa nesse momento da flexibilidade. Para nós, por exemplo, a maior parte dos cargos que nós ocupamos são de mulheres. A maioria das lideranças nossas são mulheres hoje, né? Então, desde sempre o hospital vem se aprimorando para poder ter esse canal de comunicação e oferecer essa flexibilidade para as mães. Doutor Marcelo, existe uma reclamação das mulheres no consultório? Elas levam o que está acontecendo na empresa, as dificuldades dela, até o consultório? Com certeza. Isso quando a gente está aberto a ouvir sobre os fatos da vida, né? E entender como esses fatos da vida interferem na dinâmica de saúde, na percepção do cuidado em saúde, isso aparece muito. Especialmente se você cultivou um bom vínculo. Quanto mais você cultiva o vínculo, mais as questões que são alheias ao próprio serviço de saúde em si, elas vão aparecendo. Então, por exemplo, se você está aberto a ouvir o que a gestante tem para poder te dizer, o que essa mulher nesse momento tem para te dizer, vai aparecer que às vezes ela passou mal e tentou falar com a liderança e não foi ouvida, ou que ela tem medo de falar com a liderança que ela está precisando ficar mais tempo sentada do que em pé, por exemplo, por conta do momento da gestação em que ela está. Ou que quando ela retornou ao mercado de trabalho depois de ter ganhado a criança, que aquilo ali, aquele momento, ela vai precisar se ausentar para poder fazer a ordenha, ou que ela está preocupada que a criança está sozinha e ela queria sair no horário de almoço para poder ver se está tudo bem, depois voltar. Tudo isso, às vezes, vai aparecendo no consultório, né, com alguns medos excessivos em relação a pontos específicos. Então, em relação ao ganho de peso, ao ganho de altura da criança, por exemplo. Se está em relação à transição alimentar, o quão precoce eu preciso fazer a introdução de outros alimentos. É um medo muito grande da mãe, quando chega ali o 5º mês de vida da criança, que eu vou introduzir a alimentação nova, que vai coincidir mais ou menos com o retorno da licença maternidade, a mãe fica muito angustiada. Eu vou voltar para o trabalho e aí como que eu vou fazer com a questão da amamentação? O que eu vou introduzir de alimento? O que vai substituir a questão da amamentação? E aí a gente preconiza dentro da rotina de puericultura que o 6º mês é o mês de fazer isso, né? Então é o mês da transição. Por isso que, inclusive, a extensão da licença maternidade, ela abarca esse tempo, né? É para você poder garantir que isso aconteça, o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida. E aí isso vai aparecendo com muita força. E a gente tem que ter um jogo de cintura na hora de lidar com isso. Às vezes se comunicar enquanto médico assistente com o serviço, a gente manda carta, um relatório, aí o setor de medicina do trabalho da empresa é uma empresa grande, que tem um médico do trabalho lá, isso impacta diretamente, ou em relação ao setor de recursos humanos, tudo depende de que cara essa empresa tem, onde essa pessoa trabalha, né? Mas de modo geral, a gente tem algumas garantias. Se a empresa é uma empresa pequena, o médico assistente tem esse papel, né? Ele consegue ter essa influência ali, de modo mais direto. Quando é uma empresa grande, ele faz isso através do médico do trabalho. O médico assistente se comunica com o médico do trabalho. E claro, independente do nível organizacional e do tamanho da empresa, sempre o setor de recursos humanos vai fazer essa mediação, né? E mais uma vez, a empatia é a palavra-chave nessa relação. Com certeza. Ontem mesmo, uma amiga minha me fez uma provocação em relação a uma discussão de caso, que é como seria a sua vida se
a atividade dessa pessoa não existisse mais. Se hoje ela não existisse mais, o que na sua prática, na sua função, mudaria? E isso resolve muitos dos problemas. Então, se eu sou líder, se aquele colaborador não existisse mais, aquela função não existe mais, o quanto da minha função, do meu serviço, da minha execução, ficaria comprometido por isso. E aí eu consigo pensar, não, eu preciso dessa pessoa, da contribuição dessa pessoa. E aí como eu vou gerenciar a minha equipe e meu entorno para garantir que essa pessoa entregue o que ela precisa entregar para que o serviço de todos renda e tenha uma boa entrega e uma boa contribuição, independente do tipo de organização que a gente esteja inserido. Não importa o setor, o impacto é sempre o mesmo. A gente já conversou bastante sobre diversos segmentos, né, no que diz respeito à maternidade e mercado de trabalho. Muita coisa evoluiu, como o William diz, como você mesmo disse, doutor Marcelo. Mas na opinião de vocês, por que com tanta evolução nas relações de trabalho, ainda o tema maternidade gera tanta insegurança? Sim, é porque é uma mudança cultural, né? Isso já vem de muitos anos, né? Principalmente desde a década de 60, 70, enfim, existia essa posição do homem mais forte no mercado de trabalho e essa é uma transição e não é feita do dia para a noite. Olha o tamanho do nosso país, que é o nível continental. Então esse trabalho realmente ele vai ainda por um longo período, mas é importante que as gestões, as lideranças, né, as empresas adotem essa cultura diferenciada. Né? Hoje já é uma vantagem competitiva se eu tenho uma empresa que acolhe as mães. Né? A gente tem várias empresas grandes hoje aí, e isso na hora do consumidor comprar aquela marca, ele vai ver se ele olha bem aquelas mães, se ele cuida bem das mães. Então tudo isso é um diferencial até mesmo competitivo nas organizações e com certeza vai ser uma tendência aí nos próximos anos, mas tem muito ainda realmente, Glaucia, realmente tem muito. Como que você vê, William, medidas práticas que são possíveis para ajudar a mulher a passar por esse impasse, a conseguir trabalhar com mais tranquilidade, se sentir amparada? Eu costumo falar que a relação do colaborador com a empresa é um namoro e um casamento. Então, lógico, pensando a nível nacional, em outros lugares, eu sempre tenho que iniciar dentro de uma organização com um bom relacionamento. Eu tenho que ver quais são os valores dessa organização, eu tenho que ver quais são os resultados que são cobrados. Né? Eu tenho que ver se eu estou me formando corretamente para atender às exigências daquela empresa. Então, é sempre nesse namoro. Por quê? Porque quando eu precisar também, a empresa vai ter essa contrapartida. Então, primeiramente, se eu sou profissional, se eu sou mulher, eu tenho o sonho de ser mãe, empenhe-se no seu trabalho, faça o teu melhor, se dedique, sabe? E se você perceber que mesmo assim a empresa, a organização que você não trabalha, não vai de encontro com os seus valores e com a tua expectativa de vida, de planejamento familiar e futuro, você tem que traçar outra rota. Então as mães, se eu tenho o sonho de ser mãe, eu tenho que observar o meu plano de vida e ver se dentro daquela organização isso é aceito ou não. Porque se não aceitar e não tiver mudança nos próximos anos, eu vou ter que fazer uma mudança na minha rota. Então a mãe precisa fazer essa avaliação. E o outro ponto é um bom relacionamento com a instituição e um bom relacionamento com a tua liderança. Eu tenho certeza que quando ela voltar de licença maternidade, a empresa vai ter o prazer de recebê-la. O que vai garantir é a qualidade desse profissional. Então a gente fala assim, de estabilidade, por exemplo. A estabilidade você tem 28 dias antes, 5 meses após. Isso é garantido por lei. Mas o restante é o profissional que vai fazer esse acolhimento, que vai fazer essa diferença e que vai garantir o trabalho dele. Né? Hoje no Hospital de Amor, os nossos valores são, o primeiro deles o amor. Depois a humanização, o respeito, o comprometimento, o trabalho em equipe. Se a pessoa entrega esses valores, os resultados, não tem por que a gente não ficar, porque é um investimento nosso. A gente costuma falar que o amor é o principal remédio. E realmente, mas esse principal remédio do amor só chega à prática através das pessoas. O amor só se torna prática através das pessoas. Então, se eu tenho um profissional que faz isso muito bem, eu tenho certeza que eu vou querer ele na minha equipe, eu vou querer ele de volta. E com esse bom relacionamento, todo mundo ganha? Todo mundo ganha, com certeza. Doutor Marcelo, como que o sistema de saúde pode ajudar a mulher nesse momento? A enfrentar essas questões? A garantir informação. O principal é isso. Né? Quando a gente trabalha dentro da atenção primária, da unidade básica de saúde, a questão da longitudinalidade é uma coisa fantástica para isso. Porque você formou um vínculo, né? Então, você acompanha aquela gestante desde antes do pré-natal até que ela faz o pré-natal e a hora que ela vai fazer a puericultura junto com a criança que acabou de chegar. Nesse processo todo, você constrói uma história. É uma relação. Você passa a fazer parte da história daquela pessoa e aquela pessoa da sua história. É nesse momento
que a gente consegue auxiliar nessas questões, principalmente garantindo esse vínculo, porque às vezes a gente pode contar para a pessoa coisas que ela não sabe. Que coisas que a gente pode contar? Isso que o William acabou de falar, você tem direito de escolher. A gente às vezes está muito pressionado por um mercado de trabalho que é escasso, o desemprego no Brasil é uma realidade. Mas dependendo da habilidade que eu tenho a opção de escolher. Eu posso escolher onde eu vou trabalhar. Eu posso escolher se eu quero essa função ou não, né? Ah, mas é porque é difícil, eu posso ficar desempregado. É um risco que todos nós corremos. E se eu estou desempregado e eu vou começar um trabalho, talvez eu possa não escolher aquele só porque aquele apareceu. Eu posso ver, será que eu vou ser feliz e realizado nisso? Mas isso é algo bem difícil para a maior parte das mulheres brasileiras, né? Sim, especialmente porque existe uma realidade com a mulher de modo geral, né? Existe uma questão de competitividade no mercado em relação a posições e a remuneração, por exemplo. A gente tem uma cultura que é muito machista e acaba que a gente perde um pouco do olhar em cima da mulher e da força que a mulher tem. E que para determinadas funções, algumas habilidades femininas são extremamente importantes, né, em relação ao cuidado, até essa sutileza de olhar. Ou às vezes a mulher também é a principal geradora de renda dentro da casa, né, com essas mudanças estruturais de família, e ela tem muito medo de perder o emprego e acaba se submetendo a algumas coisas que afetam a saúde. Isso aparece muito, né? Às vezes você vê a mulher sendo vítima de violência em casa, por exemplo, vendo as crianças sofrendo violência em casa e garantindo a renda da casa sozinha, sendo chefe de família sozinha. E aí a gente tem que ter essa sensibilidade de poder ouvir aquilo e direcionar, criar recursos junto, né? Conhecer a empresa em que trabalha, se a organização pode dar suporte em relação a isso, direcionar para assistência social e poder encaminhar e oferecer aquilo que a mulher tem de direitos e de garantias. A gente tem que a maior parte dos lares brasileiros hoje são chefiados por mulheres, né? E isso é uma realidade que a gente não é que a gente tenha que se adequar, é que se a gente não se adequar, a gente não vai poder aproveitar tudo que essas mulheres têm a nos oferecer enquanto sociedade, que é a diferença, que é o caminho do futuro. E que é um momento muito importante na vida da mulher e que precisa de atenção. Sim, exatamente. Vai chegar um ponto que as organizações vão ter que olhar para o capital humano e para a mulher dessa maneira, para aproveitar do que elas têm a nos oferecer no mercado de trabalho. O absenteísmo, o afastamento constante dessas pessoas, o pedido de demissão constante, então eu tenho uma pessoa que fica só 6 meses, 3 meses, tudo isso tem um custo muito grande para a instituição. Então eu preciso, se eu colocar na contrapartida na balança, eu vou poder sim fazer um investimento em prevenção, em acompanhamento, e eu vou ter um impacto direto no meu absenteísmo. E essa balança se equilibra, eu aproveito o profissional, a mulher, ela consegue compor a renda da família, ela vai ter o emprego dela garantido. A nível nacional isso vai acontecer, isso é uma tendência também, porque senão não vai ter onde a gente procurar mais mão de obra, né? Então, a gente tem as mulheres aí no mercado de trabalho, elas são super competentes, super ativas, empoderadas mesmo, e a gente tem que dar essa oportunidade, né? E são uma força considerável de trabalho no Brasil. Então, nós vamos ter sim que olhar cada vez mais para as necessidades da mulher e atendê-las da melhor maneira possível. E garantindo esse melhor atendimento, a gente pode dizer que garante a saúde de toda a família, doutor Marcelo? Com certeza. Eu consigo fazer muito mais em termos de saúde para uma criança que acabou de nascer, garantindo que essa mãe consiga ofertar o aleitamento materno adequado, consiga ter um nível de escolaridade, manter a renda. Eu estou fazendo muito mais em saúde garantindo isso do que simplesmente fazendo ela comparecer às consultas de puericultura e às consultas de pré-natal. Então, as empresas que oferecem essa renda e esse emprego, elas têm uma responsabilidade muito grande em relação a isso. Se eu, enquanto empresa, consigo garantir isso para minha colaboradora, eu estou fazendo muito mais em saúde para ela do que o fato de ela ir todo mês na unidade básica de saúde, por exemplo. Eu consigo gerar muito mais desenvolvimento humano a partir daí do que simplesmente ir lá pesar e medir, né? Isso vira saúde no final da conta com muito mais potência, né? Então, se eu garanto que uma criança foi amamentada até os 6 meses de modo exclusivo e até o 2º ano de vida, essa criança vai ter uma saúde muito maior do que a criança que não foi, né? E isso não vai acontecer só por ir às consultas de puericultura. Se a gente, enquanto sociedade, se organiza para garantir isso para a mulher,
a gente está plantando muito mais saúde no final da conta. Esse foi o Hora da Saúde de hoje. Falamos sobre maternidade e mercado de trabalho. Mais uma vez eu agradeço a presença do Dr. Marcelo Gobo Júnior, me auxiliando nessa mediação, e também agradeço a presença do nosso convidado, o William Taz, ele que é psicólogo do setor de recursos humanos do Hospital de Amor. Agradeço também a sua presença. Até a próxima!